Fala galera, bem-vindos ao canal DG Garcês, tudo bem com vocês? Bom pessoal, se você está agora aqui nesse canal, com certeza você está pesquisando sobre comunicação e a gente vai falar para você aqui nesse vídeo sobre a definição em si do que é a comunicação. Mas a gente vai tentar colocar uma ótica um pouco mais fácil para vocês entenderem e eu vou tentar passar para vocês hoje nesse vídeo como é que vai ser a ideia do nosso canal como um todo, tá? Então se você quer saber um pouco mais sobre comunicação, se você quer saber o significado e todas as aplicações de comunicação na tua vida e como ela é muito importante, continua comigo aqui no vídeo. E aí pessoal, para você que continua aqui no vídeo, já vou pedir para vocês, inicialmente, você clique aí no joinha, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, para que quando tivermos novidade de mais informações sobre comunicação e uma aplicação em alguma área que está afetando você nesse momento, você não vai perder. Bom pessoal, na prática a definição de comunicação pode ser o ato ou ação de você comunicar, enviar uma mensagem, passar uma mensagem, aviso, informação para alguém. E muitas definições têm também o seguinte fato, de que faz parte da comunicação, depois de você passar essa mensagem, a pessoa mostrar para você que entendeu, né? Existem muitas definições que, num todo, passam o mesmo sentido, né? Que a comunicação é muito importante e ela só é completa quando, de fato, quem recebe essa comunicação entende o que você falou. A gente pode colocar como se fosse uma espécie de código, de codificação, né? Tem um sinal que você emite e se a pessoa entende esse sinal, você pode dizer que a comunicação foi feita completa. Para muitas vezes, né, a gente tem uma noção do fato, a mensagem que a gente comunicou, a gente só consegue ter uma noção com um termozinho que a gente utiliza muito, que é o feedback. Então, depois de você fazer uma comunicação, uma mensagem, qualquer que seja, o feedback é que te passa o quanto isso ficou claro ou o quanto você alcançou, né? Porque a comunicação ela tem vários objetivos, né? Mas o principal é você de fato conseguir interar o receptor sobre a mensagem que você queria dizer. Aqui no canal, pessoal, a gente vai falar de comunicação e a gente vai falar das aplicações que tem na vida, né? Nesse vídeo aqui a gente vai focar um pouco mais na definição, mas nos próximos vídeos você vai ver o que a comunicação tem de influência quando você vai se relacionar com alguém, seja no trabalho também. Então a gente vai tentar trazer muitos vídeos que falam sobre a comunicação com a família. E a gente vai falar esporadicamente, né? A gente pode inclusive criar aqui, eu peço para que vocês até deem bastante ideias nos comentários sobre a comunicação com o irmão, com os primos, com os tios, com a mãe, com o pai, com os avós, quem quer que seja. Comunicação com o namorado, namorada, esposo, esposa, no trabalho. Se você tiver uma boa comunicação, posso dizer para você que as coisas, as portas se abrem com muito mais facilidade na sua vida. Então esse é o foco do canal. Ainda nessa tendência de definição, posso colocar para vocês aí que, tentando ilustrar, imagina o seguinte, né? Você cria o código, o agente que a gente pode chamar de emissor, você cria um código, você cria um sinal, você joga essa mensagem por algum meio, visual ou sonoro. O decodificador, que é a pessoa ou coisa que recebe esse sinal, ela decodifica essa mensagem e mostra para você, tá? Com a reação ou feedback que entendeu o que você disse ou que não entendeu o que você disse. Então a gente vai estar tratando aqui sobre como melhorar a sua comunicação, como que você pode se comunicar com mais clareza. Acredite, mesmo que você não tenha um bom hábito de se comunicar ou tenha alguma dificuldade, se você seguir a técnica certa, você consegue e vai se tornar um ótimo comunicador. Vai ter um cortezinho, tá? Que agora eu vou tentar dar um foco aqui. Só um fato interessante sobre comunicação que leva a gente assim a uma esfera de raciocínio bem legal é o seguinte, né? Quem é responsável por boa parte da sua comunicação quando você de fato emite, né? A gente tem definições variadas, tá? Quando a gente vai pesquisar um pouco. Mas muitos dizem, né? Muitos cientistas dizem que a comunicação base, ela tá por volta de 70%, assim, ela é dita, né? Ela é transmitida não pelo que você fala,
né? Mas pelos gestos, por toda a forma que você utiliza para mandar essa mensagem. Ou seja, o seu rosto, a sua gesticulação, o tom da sua voz, ele comporta a maior parte da comunicação. Então não importa quanto você use as palavras da melhor forma possível, busque na internet, tente ensaiar e colocar num texto antes de se comunicar com alguém ou com algumas pessoas ao mesmo tempo, não importa se você utiliza as melhores palavras, né? O ato de comunicar, a ação que você executa com o seu corpo, com a gesticulação, com o tom da sua voz, vai fazer com que o receptor sinta ou não clareza no que você vai passar. Clareza, firmeza. Então, a gente tem que entender o quanto é importante falar, não apenas com a boca, né? Mas com gestos, com o olhar e com o corpo principalmente. Então você tem que entender que para você ser um bom comunicador, você tem que ter facilidade nessa parte, tá? Então, alguns dizem que 10% ou até 10% você alcança para uma boa comunicação com uma boa escrita. Se você escreve bem, quanto melhor você escreve, melhor a comunicação é feita, melhor a mensagem é compreendida, tá? E a outra parte, que é a parte que domina aí entre 15% a 20%, está na sonoridade, né? Ou seja, o som que você emite. Eu posso falar a mesma palavra aqui com um tom muito mais forte ou com um tom bem mais leve e posso alcançar pessoas diferentes e essa mensagem vai entrar também de forma diferente, de acordo com a sonoridade. Então você entende que a escrita em si, as palavras que são ditas, elas têm a menor responsabilidade. Já começa a aumentar a responsabilidade na sonoridade que você usa. E a maior parte é a parte visual como um todo. Acredite, essa é a parte que melhor decodifica e melhor codifica a mensagem que você vai passar. Então é importante você entender que você tem que ter um estado de espírito muito bom, tem que ter uma concentração muito boa antes de emitir uma comunicação importante. Então é importante você estar preparado mentalmente para que o seu corpo possa falar de acordo com os seus gestos. E aí você alcança uma comunicação bem melhor. Douglas, ouvir é importante? Ouvir é muito importante. No que isso me ajuda na minha comunicação? Ouvir, mais importante do que ouvir é o ato de escutar, né? Que muitas pessoas dizem que a ação de escutar é a ação que você tem, onde você de fato está ouvindo, utilizando a sua audição e está tentando trazer essa mensagem para dentro de você, tentando compreender o que o emissor está querendo fazer. Então a importância é essa, é você conseguir entender o que o emissor está querendo te passar, a motivação que levou ele a emitir essa informação e essa comunicação com você. Por isso que ouvir, de fato, é muito importante. Então a empatia é ótima então, para uma boa comunicação, né? Empatia é ótimo para uma boa comunicação. Se você não tem empatia pelo comunicador, pode-se dizer que você não consegue, de fato, levar para dentro de você a mensagem que está sendo dita. Ou seja, se o comunicador não conseguir essa empatia, eu posso te dizer que a tua comunicação, a mensagem que você está querendo dar, com certeza não vai alcançar 100% do objetivo. Ainda numa outra pegada aqui sobre a comunicação, é interessante a gente entender para que ela serve, né? A comunicação, na verdade, é um mecanismo que tem como principal função o intercâmbio, a troca de ideias. Ou seja, sem a comunicação, você não conseguiria expor o que você pensa, as ideias que você tem sobre algo, alguma coisa. Então a comunicação ela tem essa função que é muito importante. Uma segunda função da comunicação é justamente a inter-relação. Eu digo inter-relação porque é a relação com qualquer tipo de pessoa ou até mesmo com os animais quando a gente vai fazer, né? Só que quando você vai fazer a comunicação com o animal, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente estuda esse animal para ver como é que a gente faz essa comunicação com ele. Ou seja, é muito importante para o comunicador entender quem é que está decodificando a mensagem. Ou seja, eu tenho que entender para quem eu estou passando a mensagem. Então é importante você entender que dentre essas funções que a comunicação tem, a mais importante é passar o conceito, uma ideia, uma troca. Então você tem que conhecer o público, tem que conhecer a pessoa que você quer se comunicar. É o mais importante para que você trabalhe justamente aquelas partes que eu comentei antes, né? Que é a parte dos gestos, da forma de falar. Isso pode mudar. Muda de amigo para amiga, muda com a mãe, muda com o pai, muda com o irmão. A gente se comunica diferente com essas pessoas porque a gente conhece essas pessoas e sabe como a gente pode se comunicar e como ela entende. Então, pessoal, na hora de você falar de comunicação, seja qual for a área, você tem que entender quem é o receptor dessa mensagem, para que o feedback seja mais positivo. Ainda na pegada de comunicação, muito importante a gente falar sobre linguagem, né?
Porque eu posso dizer para você que é uma parte que está dentro do ato ou efeito de comunicar. Então, a comunicação, ela pode ter diversas linguagens. Ou seja, eu consigo me comunicar com uma pessoa que não ouve, né? Mas eu posso fazer sinais, utilizar a linguagem de sinais para passar para aquela pessoa uma mensagem. Então a comunicação, ela é um campo bem grande, é como se fosse um grande recipiente e tivéssemos vários processos internos que podem fazer com que ela aconteça. Falando em linguagem, é interessante. Essa comunicação que eu estou usando aqui agora com vocês, o vídeo, vocês estão me vendo falar, estão ouvindo o que eu estou dizendo, e isso torna bem mais claro o que eu quero passar. Mas se eu quisesse passar isso para um determinado público, por exemplo, se eu quisesse falar essa mesma mensagem com um público do exterior, por exemplo, se eu quisesse me comunicar com alguém dos Estados Unidos, eu teria que utilizar uma linguagem diferente, ou seja, eu teria que usar outra língua, eu teria que falar inglês para poder comunicar, porque fica mais fácil. Então é interessante vocês entenderem que a linguagem faz parte sim da comunicação, então vocês têm que ter uma ideia, uma noção de que tipo de linguagem você vai usar com os receptores da mensagem, tá? Se vocês forem falar com um público que é um público que tem uma linguagem um pouco mais popular, não fica legal você tentar utilizar a comunicação com palavras difíceis, tentando falar muito bonito, palavras que as pessoas não vão entender o significado, usando palavras que as pessoas teriam que procurar no dicionário para entender o que de fato você quis dizer. Então, dependendo do público, você tem que mudar sim a sua linguagem e as palavras que você vai utilizar. A comunicação mais simples, mais básica, geralmente é a que tem o melhor efeito positivo, porque você utiliza palavras mais fáceis e todos os públicos entendem. Então, quando você for se comunicar, seja com quem for, procure sempre utilizar linguagens simples, palavras simples. É uma boa métrica para você conseguir aí alcançar o objetivo de uma boa comunicação. Estava dizendo também um pouco antes sobre essa ideia de comunicação, né, e a porcentagem. Queria trazer para vocês aqui um conceito bem bacana, tá? Eu, por exemplo, estava vendo em um filme esses dias que a comunicação ela chega a ser até 90% não verbal. Ela está mais em cima mesmo dos seus gestos, né? Do que você gesticula, de como a sua face, o seu corpo reage. E 90% disso impacta mais a pessoa que está recebendo, né? Então o emissor ele tem que ser muito bom nesses 90%. Né? Então a comunicação a gente pode entender que ela é verbal ou não verbal, graças à linguagem de sinais, né? E isso traz pra gente uma ideia interessante. Quando eu vou me comunicar com alguém, o quanto meu não verbal está preparado. Ou seja, o verbal é o básico, não é que você não tenha que ter, tá? Mas mesmo que uma pessoa fale muito errado, utilize palavras erradas, ela às vezes consegue te passar exatamente o que ela está querendo dizer, porque ela passa o sentimento da mensagem. E o sentimento ele só vem pela sua forma de falar. E isso, eu posso dizer para vocês, essa na verdade é a parte mais importante. O sentimento que você transmite para as pessoas para persuadi-las ou para fazer com que a tua mensagem alcance de fato um objetivo específico. Aqui a gente também vai te dar todas as técnicas para você ter bastante atenção em como transmitir o sentimento que a mensagem quer passar. Tá? Pessoal, nos próximos vídeos a gente vai tentar trazer comunicação para todas as áreas. Ou seja, se você tem alguma dúvida, se você quer assistir um vídeo específico sobre uma situação no seu trabalho, uma situação na sua relação, coloca aqui no comentário, tá? Coloca que a gente vai ler e vai com certeza fazer um vídeo bem bacana para você, tá? É muito importante você interagir com a gente. Se você ainda não deu like no vídeo, por favor, dá um likezinho aí que vai ajudar muito o amigo, tá? Se inscreve no canal, a gente precisa muito das inscrições e ativa o sininho, que é muito importante. A minha produtora aqui, ela tá fazendo os sinais todos para eu poder lembrar do que eu tenho que dizer. Volto aqui novamente no canal com mais informações sobre comunicação. Eu espero que tenha agradado vocês. Um grande beijo, galera. Tchau!